Fala galera, Rodrigo Moco na área e esse é o seu canal Papo Cabeça. Você que está chegando agora, eu peço que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like no seu vídeo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo e a nossa conversa hoje vai ser sobre comparação. Fica comigo para a gente bater esse papo cabeça. Então a premissa da nossa conversa hoje é uma frase de Dom Alberto Taveira, que diz que o inferno mora na comparação. Nossa, que frase pesada, não é verdade? E pensando no peso, no impacto dessa frase, eu decidi gravar esse vídeo falando sobre os riscos, os perigos da comparação. Na cultura da tecnologia, das mídias digitais, das redes sociais, a gente está o tempo todo se comparando, né? Tem uma expressão muito conhecida de todos nós, certamente, que vai dizer que o gramado do vizinho é sempre mais verde. A gente abre as redes sociais, o Instagram, enfim, e a gente vê lá as fotos das pessoas, os stories que as pessoas postam, né? E dá sempre a sensação que a vida do outro é melhor do que a minha vida. Se o outro posta um story trabalhando, eu olho e penso, nossa, que trabalho maneiro, né? Se o outro posta um story no momento de lazer, nossa, olha que oportunidade maravilhosa que essa pessoa tem, olha os lugares que ela frequenta, olha os ambientes em que ela está, e se ela posta uma foto do relacionamento, parece que ela tem os relacionamentos mais felizes do mundo. E isso tudo vai provocando em mim uma sensação de loser, de fracassado. A minha vida nunca vai ser tão legal quanto a dessa pessoa. O meu corpo nunca vai ser tão interessante quanto o dessa pessoa. E assim a gente vai acumulando frustrações, porque a gente se submete o tempo todo a se colocar numa perspectiva de comparação. Bom, estou falando sobre a cultura das redes sociais, né, que a gente tem hoje muito vigente, muito forte no nosso contexto, mas a gente vai além. A gente pode pensar na relação com as crianças, como né? Eu tenho filhos gêmeos e um dos meus maiores medos é estabelecer nos meus filhos essa tônica da comparação de um com o outro. E eu vejo que isso é uma tendência. Eu vejo que a minha família recorrentemente tende a fazer isso, né? Fala para um assim, tá vendo? Seu irmão hoje tá quietinho. Olha, seu irmão tá comendo bonito. Olha, o seu irmão tá fazendo isso, o seu irmão tá fazendo aquilo. Ou seja, diante de nós está sempre uma perspectiva de comparação. A gente acha que ao falar de um, a gente precisa também falar do outro, sobre um aspecto positivo, ou a gente precisa o tempo todo medir o nosso sucesso ou o nosso nível de satisfação com base no sucesso e no nível de satisfação das outras pessoas. E, gente, essa é uma grande cilada. É uma grande mentira que contaram pra gente. Nós não estamos competindo com ninguém, porque cada um de nós é simplesmente único. Nossa, como é importante nós pensarmos isso, né? Nós somos pessoas únicas. E não tem nada de clichê nisso que eu estou dizendo para vocês. E também não tem nada de ultrapassado. De fato, eu e você somos seres humanos únicos na história da humanidade. Nunca existiu você antes de você existir. E jamais existirá outro de você. A tua existência é única. Portanto, qualquer tipo de comparação da tua existência com qualquer outra existência é empobrecedor para ambas. Porque cada existência tem um valor que só ela pode ter. Cada pessoa é capaz de fazer algo que só aquela pessoa pode fazer. Isso é fantástico. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, lá no início dele, falando sobre o chamado, sobre a vocação. E vai exatamente nessa direção, né? Tem algo que só você é capaz de fazer nesse mundo. E é por isso que você existe. Nisso consiste a razão primeira da existência. A nossa existência encontra correspondência numa necessidade que o mundo tem da gente. O mundo precisa de você. É por isso que você existe. O mundo precisa de mim. E é por isso que eu existo. Encontrar o meu lugar no mundo passa por entender qual é a contribuição única que eu tenho a oferecer para as pessoas à minha volta. E essa contribuição ela vai ser específica, ela vai ser concreta, ela vai ter os pés fincados na realidade. É por isso que não dá para a gente falar em vocação de maneira viajada, falar de vocação de maneira genérica. A vocação é sempre concreta, ela é sempre direcionada a alguém. É o princípio que a gente trabalha em vários vídeos aqui da autotranscendência. Eu preciso sair de mim para ir ao encontro de alguém. E toda vocação se realiza assim. Todo chamado se realiza assim. Ou você vai ser vocacionado a se casar, por exemplo, e o teu chamado vai estar na tua esposa, no teu esposo, futuramente nos teus filhos, no cuidado com a tua casa, etc. Ou você vai ser chamado talvez a uma vida de consagração religiosa, né? Se é esse o caminho que você segue, no sacerdócio, sendo um pastor, sendo lá uma freira, sendo um líder religioso de qualquer que seja a denominação religiosa, enfim. O teu chamado pode estar relacionado ao trabalho que você vai exercer diretamente, né? Como um padeiro, professor, um motorista, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, enfim, a gente pode pensar aqui em inúmeras profissões, né? Garçom, cozinheiro e tal. Você vai encontrar naquilo que você faz
um sentido da sua vida no serviço a alguém. É isso que eu vou produzir para a sociedade. E aí o tempo todo, o que vai te tornar grande no serviço que você presta? O que vai te tornar realizado na vocação que você identificou? Não é o comparativo com aquilo que os outros fazem, mas é o comparativo com a tua maior capacidade de fazê-lo. Eu consigo viver isso na maior potência que eu posso entregar? Eu estou servindo dentro da minha área com a maior intensidade que eu consigo oferecer? Vai ser sempre essa a pergunta. E enquanto a gente não conseguir alcançar isso, inquieto vai estar o nosso coração, porque a gente quer mais, a nossa vida pede mais. A vida pede mais da gente. Ela exige grandes respostas nossas. E se a gente não dá essas respostas grandes, o tempo todo a gente vai estar se sentindo aquém. Sabe quando você se sente aquém do que você pode ser? É exatamente isso. Então, entender que a comparação é empobrecedora significa compreender que, na verdade, eu não nasci para ser como o outro. O outro pode me inspirar, óbvio. O outro pode me desafiar, é óbvio. Mas o meu nível de comparação é sempre comigo mesmo. O meu maior oponente e o meu maior aliado sou eu mesmo. E a diferença entre ser oponente e ser aliado consiste na clareza do objetivo que eu tenho a realizar. Quando o meu ideal é claro, quando a minha meta é clara, eu consigo planejar as minhas ações de modo que eu me transformo no meu maior aliado para a realização daquele objetivo. Quando a minha meta não é clara, eu me perco nos meus próprios pensamentos e nas minhas viagens, de modo que eu me torno o maior empecilho para a realização do meu objetivo. A oportunidade, gente, a oportunidade de se realizar, a palavra oportunidade, ela está exatamente relacionada a isso. O que é a oportunidade, né? Ela é o encontro entre a chance de realizar aquilo que você sempre sonhou e o preparo para concretizar aquela realização. Então, às vezes, na vida você vai estar preparado, mas a chance não vai chegar. E aí, faltou oportunidade, né? Algumas pessoas talvez tenham passado por isso, talvez você conheça pessoas que passaram por isso, né? Mas na maior parte dos casos, o que acontece é o inverso. É a chance chegar, faz, e você não está preparado. E isso mostra que o teu oponente, na verdade, não foi o meio, não foram as circunstâncias, não foram as condições, mas foi a falta de preparo. Foi o tempo que você passou se comparando ou projetando a vida do outro, ou pensando na vida do outro. Nós temos uma cultura muito forte de observação. As redes sociais, ela cada vez mais nos puxam para isso, né? As atrações, os realities. A gente acabou de ter o Big Brother na Globo, que tem um sucesso estrondoso no Brasil, que ele incentiva essa cultura de olhar para a vida do outro. A gente fica olhando para o outro, fica julgando, fica avaliando a postura e o comportamento das pessoas, porque é interessante olhar para o outro, né? Quando eu olho para o outro, eu de alguma forma estou dando férias para a minha atividade essencial, que é olhar para mim, que é a autorreflexão. Às vezes, quando a gente olha para dentro, a gente não gosta do que a gente está encontrando lá. E a gente tem medo de encarar essa imagem que a gente não gosta de transformar. E aí, o que a gente faz? A gente prefere se empobrecer e ficar olhando para o outro, e falando do outro, e julgando as ações do outro, e avaliando as ações do outro, mas e as nossas ações? E a nossa autoavaliação, como é que fica? A gente vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. E aí o tempo passa e não existe amadurecimento. O tempo passa e não existe crescimento. O tempo passa e não existe confronto. Eu preciso me confrontar na vida. E me comparar com o outro, ou ficar olhando para o outro, faz com que eu produza esse efeito sobre a vida de quem eu estou olhando, e não sobre a minha. E se eu não produzo esse efeito sobre a minha vida, eu me torno uma existência obsoleta. Você não queira ter uma existência obsoleta. É triste, é mesquinho, a vida pede mais. Eu repito essa frase, a vida pede mais. Então, para que a gente consiga sobrepor essa condição que nós estamos conversando hoje e, de fato, ter uma vida que se realiza, a gente precisa entender que o nosso parâmetro de comparação precisa ser sempre interno. Eu preciso exigir de mim mesmo que eu cresça dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, tendo clareza dos objetivos que eu quero alcançar. Eu preciso estabelecer os objetivos para a minha vida, eu preciso ter ideais. Você precisa ter um ideal ou ideais de vida a serem realizados. Ponto. Segundo, nós precisamos ter constantemente metas a serem alcançadas, visando a realização desse ideal último. Então, eu tenho lá clareza de aonde eu quero chegar, no longo prazo. Eu preciso, no curto e no médio prazo, ter pequenas metas, pequenos objetivos a serem alcançados para que eu chegue na realização daquele ideal superior. E aí, o meu único critério de comparação precisa ser comigo mesmo. Estou começando aí, ou melhor, estamos já no meio do ano de 2021. Beleza, o que eu aprendi de novo nesse ano de 2021? No que eu desenvolvi nesse ano? Cara, se eu comparo com 2020 e eu não desenvolvi nada, ou quem sabe até regredi, meu parceiro, tá errado. Eu preciso mudar, eu preciso virar essa chave, para que aí sim eu consiga trabalhar em mim o que eu preciso trabalhar, para quando a chance chegar,
eu estar preparado. E aí sim eu teria a oportunidade de transformar a minha vida, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido por que a comparação é o inferno, né? Porque o nosso céu, a nossa máxima potência é realizar a exclusividade de sermos quem nós somos. Então, à medida que eu me comparo, eu empobreço, eu roubo de mim aquilo que é mais precioso, que é a minha individualidade, a minha pessoalidade. Então, não se compare, não caia nessa cilada, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achar que esse conteúdo vale a pena, compartilha para que outras pessoas tenham acesso. Deixa nos comentários aqui o que você achou, deixa o seu like, enfim. E eu te espero na próxima semana com mais Papo Cabeça.